A Núria, que é a minha assistente, ela já está acompanhando. Depois eu vou sair da sala, a Núria vai continuar qualquer coisa que precise, ela vai ficar atenta ali também ao bate-papo e vai ajudar. Pessoal, inicialmente, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso Conversas e Negócios. Fico muito feliz por esse nosso evento, alcançou pelo menos 94 inscrições, e isso é muito bom, né? Significa que é uma área que interessa a todos. Até para explicar um pouco para vocês, que esse Conversas e Negócios é um projeto que eu já tenho já há muito tempo, e nós oferecemos, eu e um grupo de professores, exatamente temas, palestras gratuitas, sobre temas importantes na área de gestão de negócios, de qualquer negócio, e por isso que a gente sempre sugere, pede sugestões para os inscritos de palestras, para a gente trazer sempre temas assim importantes, então sempre uma conversa rápida, mas sempre pontual, é bastante informal ao mesmo tempo, e isso contribui para o crescimento de todos. Eu coordeno cursos de pós-graduação na Monteiro Lobato, que é uma das apoiadoras deste nosso evento. Nós usamos a plataforma Blackboard da Faculdade Monteiro Lobato. E lá eu coordeno um pós, que é perícia trabalhista, que é nós estávamos conversando aqui, eu e o Marcelo, que é uma área que está sempre em ascensão. E aí um dos temas, e é por isso a questão de nós sermos convidados, e agradeço até o Marcelo ter aceito o convite de participar deste nosso evento hoje, para falar sobre perícia judicial, aspectos introdutórios. Obrigada, Marcelo, por estar presente, aceitar esse convite. Eu que agradeço. Compartilhar, ótimo, e compartilhar com vocês o conhecimento. Marcelo Cristiano de Mello, gente, ele é contador, foi meu aluno, né? Então me sinto honrado, o meu aluno está aqui nos prestigiando, o aluno está superando a mestre, olha bem que ele está agora indo para o doutorado, pessoal, tá? Eu fico muito orgulhosa disso. Ele é contador, ele é perito judicial, ele atua junto também ao Conselho Regional de Contabilidade, ele tem mestrado em controladoria e agora está partindo aí para o doutorado. Ele também atua como professor em cursos técnicos e cursos de graduação, e daqui a algum período, eu quero que ele ofereça um curso aí para nós, né? Um curso... vai ser um prazer. Aproveitando esse conhecimento dele aí, nos trazendo esse dia a dia dos profissionais, que é bem amplo. Então, é bastante emergente esse tema, porque a perícia judicial aqui, neste primeiro momento, não é um foco no tipo de perícia, de qual área, é mais abrangente, exatamente para dar aquele despertar, né? Sejam todos, então, muito bem-vindos. Eu gostaria que todos deixassem, já estão ali com o seu áudio inativo, mas quando vocês quiserem realizar alguma pergunta para o professor, marquem ali o bonequinho, ergam a mão, que ele chama para que vocês possam participar, ou deixem lá para o final para fazer as participações de vocês. Todos os que estiverem online receberão o certificado, amanhã já estarão recebendo o certificado por e-mail. Então, eu também pedi para a minha assistente deixar aqui no chat o link da minha agenda de cursos para que vocês possam acessar, todos terão desconto. Sejam, então, muito bem-vindos. Vamos dar o início, então, ao nosso bate-papo aqui com o professor Marcelo. Eu vou ter que sair daqui um pouquinho, porque eu tenho que atender os outros alunos, e depois eu retorno no final. Tá bem, Marcelo? Quer compartilhar a tela? Quer falar? Tá bem? Tá certo. Obrigado pela introdução. Muito bem apresentado. E vamos lá, vamos conversar um pouco com esse pessoal aí sobre perícia judicial, então. Vamos abrir aqui o material. Então, gente, fazendo uma breve apresentação, a professora já falou, sou graduado em Ciências Contábeis e mestre em Controladoria e Contabilidade pela URGS. Eu tenho o cadastro no
cadastro dos peritos contadores do Conselho Federal de Contabilidade, e tem uma experiência como perito de partes, né, já fui contratado por advogados, e perito nomeado na 2ª Vara Civil de Alvorada. Então, gente, uma questão que sempre é perguntado, o que é perícia, né? A perícia a gente pode entender como aquele trabalho que é feito por um especialista, no caso o perito, com a finalidade de auxiliar na resolução de uma pendência judicial. Sabe-se que o juiz ele não tem conhecimento de muitas áreas, ele se atém à área jurídica para fins da decisão dele, então ele precisa do auxílio de um especialista na determinada área que faz parte dessa questão judicial aí. Então, o que resulta do trabalho do perito? O resultado da perícia ele é representado pelo laudo ou parecer, né, que vão auxiliar o magistrado na decisão da questão que foi proposta no processo. Tá? Mais adiante a gente vai ver a diferença entre laudo e parecer, que é uma coisa que é muito perguntada. Eu vou fazer um trabalho, eu sou perito, eu vou fazer um laudo ou eu vou fazer um parecer? No decorrer da palestra nós vamos entender isso melhor. Né? Tá, mas e quando é que é preciso a perícia? Quando é que a perícia é necessária? Ela é necessária sempre que houver a necessidade de se fazer um exame, uma vistoria ou uma avaliação de um fato, né, no qual só o especialista, só o perito, naquele tema, naquele assunto, pode apurar. Tá? O juiz vai se socorrer para tomar uma decisão que envolve um cálculo trabalhista, ele vai se socorrer do perito, contador, economista, enfim, alguém da área financeira. Se ele precisa de um laudo sobre uma psicológico, ele vai recorrer a um perito psicológico, um psicólogo, enfim, ele vai, para tomar uma decisão bem fundamentada, ele vai ter que recorrer a um especialista no assunto ao qual está sendo proposto nesse processo. Então, a perícia ela pode ser requerida, pode ser solicitada pelas partes do processo, autor e réu, ou reclamante e reclamada, ou então determinada pelo juiz. Tá? Vamos imaginar, então, uma situação na qual a perícia foi determinada pelo juiz. Então, duas empresas, né, a Beta, que é uma instituição financeira, um banco, enfim, de leasing, e a Alfa, que é o cliente, eles contrataram leasing para 2 caminhões. A Alfa é uma empresa comercial, precisa de 2 caminhões para fazer entregas, enfim, para carregar as mercadorias. A Alfa, o cliente, ela assumiu a obrigação de pagar 36 prestações mensais. O contrato diz isso. Ok? Porém, os veículos foram entregues, mas a Alfa pagou só 28 das 36 prestações. Né? Então, a Beta, obviamente, se sentindo prejudicada, ela solicitou, via judicial, a rescisão do contrato e o pagamento do uso indevido e demais danos. Óbvio, quer dizer, tu faz um contrato, a outra parte não cumpriu, tu vai acionar a justiça, correto? Quando a Alfa foi indagada, no processo ela alegou que o contrato foi abusivo, foi oneroso, assinou, mas no processo disse que foi abusivo, oneroso, e solicitou a devolução dos valores que foram pagos. Né? Então tem divergência aí. Uma disse que o cliente não cumpriu, o cliente disse que não cumpriu porque o contrato era oneroso. Ok? Divergência. O juiz, para tentar solucionar isso, nomeou um perito para elaborar laudo, para auxiliar a tomar a decisão. Tá? Houve essa divergência, o juiz tem a prerrogativa, pode solicitar um perito para elaborar um laudo para ver o que pode ser apurado disso. E quando o perito é requerido, a perícia é requerida pelas partes, então vamos continuar no mesmo processo. Né? O perito do juiz já fez o laudo foi homologado, ou seja, foi aceito, consta no processo com um valor X. Nesse mesmo processo, as partes envolvidas, a Beta e a Alfa, divergem do cálculo do perito nomeado. A Beta acha que não é aquele valor que o perito determinou, porque acha que tem que pagar menos ou não tem que pagar nada.
E a alfa, a mesma coisa, acha que não tem que pagar aquilo. Então, divergência do cálculo do perito. Então, eles apresentaram os próprios pareceres por meio dos seus peritos. O perito da beta apresentou um parecer, o perito da alfa apresentou outro parecer. Tá? Tem uma segunda situação também, que daí no início, uma outra situação, outro processo, no início, o reclamante apresenta, antes quando vai dar início à ação, na petição inicial, apresenta já um cálculo. Contrata um perito, né, da confiança dele, enfim, contrata um perito para fazer o cálculo e apresenta a petição inicial já com cálculo. Então, essa é uma segunda parte em qual a perícia é apresentada ou requerida pelas partes. Então, a propósito, vamos conhecer como é essas etapas aí do rito do processo, o rito processual. Então, uma parte, né, se sente prejudicada e constitui um advogado para se defender. Aí, em N situações, um acidente de trabalho, uma doença causada por insalubridade, uma guarda de criança, aconteceu alguma coisa com os familiares responsáveis, tem que ser feito, abre-se um processo para identificar com quem vão ficar as crianças, uma revisão de contrato, como foi aquele caso anterior que a gente falou, quer dizer, qualquer situação no qual uma parte se sinta prejudicada, tu vai buscar teus direitos e tu vai constituir um advogado para a defesa. Pois então, esse advogado vai fazer uma petição nada mais é que um pedido feito a um juiz, no qual ele vai relatar a situação vivenciada pelo cliente. Vai dizer, olha, em linguagem jurídica, obviamente, ele vai dizer, meu cliente foi prejudicado porque aconteceu isso, o reclamado deixou de fazer isso ou fez isso que não deveria fazer. Então, o advogado, com essa petição, pedido ao juiz, vai relatar o que passou com o seu cliente. Essa petição inicial, ela vai ser distribuída no cartório, que vai ser direcionada a uma das varas do tribunal em que foi dada entrada. Depois de ser distribuída para a vara, esse processo vai ficar disponível para o juiz, vai ser disponibilizado para o juiz para ele fazer uma análise do processo e concluir. Tomando ciência, analisando o processo, ele vai solicitar, então, que o réu ou o reclamado seja citado, para ele tomar conhecimento dessa ação contra ele, para que possa se manifestar em contrário às alegações apresentadas pela parte autora. Tá? Depois da manifestação do réu, quer dizer, o réu citado, né, os autos vão retornar para a apreciação do juiz, ou seja, o réu ficou sabendo que tem um reclamante reclamando algum fato, alguma coisa que está em desacordo, o réu vai tomar ciência disso e vai, portanto, se manifestar. Depois da manifestação dos dois, do reclamante, do autor, né, e do reclamado, que é o réu, os autos vão retornar para o juiz para apreciação dele. Pode acontecer ou não um acordo, né, perante o juiz, um acordo ou uma conciliação. Na hipótese que não aconteça esse acordo ou conciliação, se as provas que estão anexadas nos autos, no processo, são suficientes, o juiz vai decidir, vai tomar a primeira decisão a favor de um dos lados. Vai se convencer em que uma das situações, ou o reclamado, ou o reclamante, ou o reclamado, o juiz vai se posicionar a favor de algum, baseado no conhecimento dele, jurídico, e das provas que constam no processo. Se essas provas anexadas, uma situação 2, se essas provas anexadas ao processo não são suficientes, ou então existem dúvidas, quer dizer, o que o processo não é suficiente para o juiz se embasar para tomar uma decisão, então ele pode solicitar a produção de prova pericial, ou seja, divergência nos cálculos, o juiz não se convenceu do que as duas partes apresentaram, né? Então ele pode solicitar a produção de prova pericial.
Então, lá no Código do Processo Civil, né, o artigo 156, o juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico. Aí entra o trabalho do perito. O juiz ele pode ser assistido por um perito nessa parte na qual ele não tem conhecimento. Aí a gente começa a enxergar a possibilidade, a oportunidade de trabalho para o perito de qualquer área, tá? Porque numa situação que tem esse tipo de diferença, que chega nessa etapa de o juiz não ter condições, não poder decidir a favor de um dos lados, ele se socorrer do perito, ele tem o perito de confiança dele, que é o perito do juiz, e existe ainda os peritos das partes. Então, no mínimo, num processo em que desencadeia um trabalho do perito, no mínimo nós vamos ter o parecer do perito da parte 1, digamos, do reclamante, o perito do reclamado e o perito do juiz. Portanto, 3 possibilidades de trabalho para peritos, e aí, de acordo com a área ao qual consta o processo. Certo? Agora, cabe uma observação aí, tá? Embora a perícia ela seja embasada em documentos que comprovam uma situação, a decisão é sempre do juiz. Né? O juiz ele não é obrigado a nomear o perito. No entanto, ele vai ser assistido pelo perito numa situação em que ele não tenha condições, não tenha o conhecimento suficiente para tomar a decisão. Ele pode concordar ou não com o laudo, né, porque o magistrado ele pode se basear o convencimento em outras provas. Tá? Então, o juiz ele não é obrigado a... E mesmo que seja o perito construa, elabore o laudo, o juiz pode não se convencer. Ou ele pode tomar a decisão por ele mesmo, ou até nomear um outro perito para que possa convencer ele e respaldar a decisão dele no processo. Ups, aqui ficou faltando alguma coisinha, vamos então aqui, ó. Quem é que pode ser perito? Tá? Então, Código do Processo Civil. Os peritos serão nomeados entre os profissionais legalmente habilitados e os órgãos técnicos ou científicos devidamente inscritos em cadastro mantido pelo tribunal ao qual o juiz está vinculado. É um texto meio confuso, mas o que a gente pode tirar disso? O que são os profissionais legalmente habilitados? Aqueles profissionais que estão cadastrados nos seus conselhos de classe. CFC, Corem, CREMERS, Corecon, CREFITO, CREA, etc. Um conselho que o profissional que está cadastrado, registrado no seu conselho. Tá? E devidamente inscritos em cadastro mantido pelo tribunal, ao qual o juiz está vinculado. Tá? Isso é aquela situação na qual, que a gente vai ver mais adiante, de fazer um cadastro nos sites dos tribunais de justiça. Entra lá como auxiliar da justiça, cadastro de especialistas, faz lá, preenche o cadastro e tu vai fazer parte desse cadastro do Tribunal de Justiça, o Tribunal do Trabalho, o Regional do Trabalho, enfim. É possível fazer inscrição nesses sites aí e depois a gente vai falar mais a respeito disso. Tá? O que se observa no mercado? O que é possível se observar no mercado? Que tem um grande número de profissionais das mais diversas áreas que atuam na área pericial. Nós vemos contadores, nós vemos engenheiros de todos os tipos de engenharia, os atuários, os administradores, os economistas, os médicos, assistentes sociais, psicólogos, fisioterapeutas, biólogos, arquitetos, geólogos, químicos. Tem um campo muito bom, muito fértil para profissionais de diversas áreas, porque muitos processos demandam, e a gente vai ver depois, profissionais no processo podem conter diversos profissionais que vão elaborar seu laudo, seu parecer a respeito daquilo que está sendo pedido, demandado no processo. Ok? Vamos dar um exemplo aqui. Tá? Aqui, por exemplo, os contadores, economistas, administradores e atuários, que são aqueles profissionais, como nós dizemos,
da área econômico-financeira vão elaborar, normalmente trabalham em revisional de contratos, atualização de valores, cálculos trabalhistas, quando tu vai precisar ferir horas extras, adicional noturno, rescisão, perícia bancária, questão do cheque especial, aqueles juros de cheque especial, no qual tu acaba se sentindo prejudicado e vai entrar com uma ação, né, em relação a isso. Então, esse tipo de profissional acaba trabalhando e compartilham isso. Eu estou me baseando essas informações em processos que eu vi, no qual eu vi profissionais dessa área da contabilidade, economia, administração e atuarial, trabalhando, fazendo laudos e pareceres sobre esses assuntos, ok? Dentro dessas especialidades, ainda existe a possibilidade, e os conselhos de classes desses profissionais identificaram isso, na qual o contador tem prerrogativa para trabalhar com processos de balanços, contas, livros contábeis, registros, demonstrações contábeis. É prerrogativa dele, em resolução do CFC. O administrador tem prerrogativa para trabalhar com a parte de administração de pessoal, equiparação salarial, orçamento. O economista, ele vai trabalhar essencialmente também falando baseado em manuais que constam no Conselho de Economia, Conselho de Administração, envolvendo econometria, finanças corporativas, investimentos, empréstimos de curto e longo prazo. O atuário também tem a sua particularidade em cálculos referentes a valores de indenização de seguros, reajustes de plano de saúde, análise de prêmios e seguros, né? Então, dentro daquela especificidade dos profissionais da área econômico-financeira, ainda assim eles têm as prerrogativas deles e trabalham em processos desses itens que a gente está vendo ali. Os peritos da área de saúde, por exemplo, os fisioterapeutas, eles podem trabalhar em processos que envolvem a apuração de doenças relacionadas ao trabalho, aquelas apuração de lesões por esforços repetitivos e os distúrbios que são relacionados ao trabalho. Os médicos, por sua vez, vão trabalhar em processos que envolvem pedido de indenização, situações em que causam danos à saúde, o profissional se machucou, enfim, tudo relacionado à saúde dele, tanto a saúde mental quanto a saúde física, né? Acidentes de trânsito, o médico vai fazer os exames para aferir a gravidade, enfim, qualquer situação que envolva dano físico, constatação de ordem física e psiquiátrica também, um laudo psiquiátrico que um médico com especialização em psiquiatria pode fazer, elaborar um laudo, parecer, enfim, né? Os peritos assistentes sociais, por exemplo, eles podem trabalhar em processos que envolvam avaliação social para um pedido de interdição, por exemplo. Uma avaliação social da família, por exemplo, filhos, parentes incapazes, alguém que precise se responsabilizar por alguém, os assistentes sociais podem fazer um estudo social das pessoas envolvidas nos processos, né? Fazer esse trabalho de chamado estudo social de todos os que estão envolvidos, crianças, menores, incapazes, que estão envolvidos no processo. Os psicólogos podem fazer uma avaliação para a questão da guarda familiar, fazer uma avaliação psicológica, trabalham muito com a vara de família, podem também fazer perfil comportamental, né, na área criminal, um laudo sobre um perfil de um enfim, réu, alguma coisa relacionada a um processo, o psicólogo pode fazer laudo ou parecer a respeito disso. Pessoal da informática, tem um campo muito interessante também para eles, por conta dos crimes cibernéticos. Pessoal da informática, que daí pode contemplar, por exemplo, o pessoal da engenharia da computação, ciência da computação, análise de sistemas, pessoal envolvido com a TI, os bacharéis em informática, eles podem trabalhar com essa parte de crimes cibernéticos, exames em aparelhos, celular, notebook, para tentar buscar alguma informação, a recuperação de arquivos, né, que foram deletados, e uma investigação digital em redes e computadores, processo que envolva
algum dano causado que envolva parte de informática, de redes, de aparelhos. Pessoal da informática, da TI, tem um campo interessante para trabalhar nessa parte pericial. Tem os peritos também que trabalham na parte laboratorial. Né? Por exemplo, o químico pode fazer exames envolvendo tóxicos, drogas, né? O biólogo vai lidar com o exame de vestígios biológicos, que envolve fragmentos de sangue, o cabelo, pele humana, os fluidos corporais, né? Tudo que envolva esses vestígios biológicos. O farmacêutico, por sua vez, ele vai trabalhar com análise de fármacos, que os fármacos são um composto químico bem similar aos medicamentos. Adulteração em medicamentos, alimentos, bebidas, tem um processo que envolve um exame de houve um envenenamento, ou, enfim, alguma coisa. O perito farmacêutico, ele pode trabalhar nessa parte, elaborar um laudo, um parecer, enfim, para poder fundamentar o juiz em alguma decisão a favor do reclamante, reclamado, enfim. Existem algumas situações também na qual um determinado exame, uma análise, ela pode ser feita por profissionais de áreas diversas, afins mais diversas. Por exemplo, um exame de DNA que aconteça num processo pode ser feito por um biólogo e um biomédico. São atividades na qual eles lidam com esse tipo de exame, com esse tipo de trabalho, então eles podem fazer esse trabalho. A perícia ambiental, a questão dos crimes ambientais, que é uma coisa que está bem acontecendo bastante, um profissional graduado em engenharia ambiental, tanto quanto um biólogo, que estuda também a questão do meio ambiente no seu curso, e o engenheiro agrônomo, eles podem trabalhar nessa parte de perícia ambiental. Aí, nessa questão, vai depender muito de o juiz ter um desses profissionais de confiança, os advogados, enfim, as partes contatarem esses profissionais, mas eu identifiquei que é possível, existem processos, trabalhos na área pericial que envolvem tanto engenheiros ambientais, quanto o biólogo, quanto o engenheiro agrônomo. Nessa área da engenharia, nós temos, então, o engenheiro ambiental, que cuida da parte dos crimes ambientais e as condutas nocivas ao meio ambiente. O engenheiro civil, ele vai cuidar da viabilidade e adequabilidade de construções, examinar se estão adequadas e se são viáveis. As especificações das NBRs, que são normas, né, que eles têm que verificar se estão adequadas, né, e desastres humanos, fazer exames e análises para ver o quanto isso é nocivo ou não, e se isso consta algum processo, o engenheiro civil pode ser demandado a se pronunciar através de laudo ou parecer a respeito disso. O engenheiro eletricista, ele vai cuidar da parte dos sistemas de energia elétrica. Existem, inclusive, fraudes em redes elétricas, incêndios podem ser ocasionados por algum problema na parte elétrica. Então, é importante, então, se ouvir, se ver um trabalho técnico nessa área. O engenheiro eletricista tem esse respaldo, essa prerrogativa para desenvolver trabalhos nessa área. O engenheiro mecânico vai cuidar da parte de vistorias e sinistros para a companhia de seguro. Por exemplo, o cara tem um seguro no carro dele e ele simular um acidente, ou, enfim, alguma coisa para aferir o seguro. Né? O engenheiro mecânico, ele vai fazer o exame do veículo, né, para poder ajudar, ele vai trabalhar em algum processo que envolva a questão de sinistro para companhias de seguro. Fazer investigação em veículos e demais máquinas, certo? Essa área de engenharia também, o arquiteto e o engenheiro, eles fazendo a especialização em engenharia do trabalho, que é uma especialização lato sensu, permite a ele trabalhar na perícia
de insalubridade, que envolve insalubridade, periculosidade e acidente de trabalho. Então, esses dois profissionais, e aí o engenheiro pode ser engenheiro de qualquer área, engenheiro civil, engenheiro de produção, engenheiro mecânico, fazendo essa especialização em engenharia do trabalho, é possível, é permitido a esse profissional trabalhar nessas áreas de acidente de trabalho, periculosidade e insalubridade. Oi, professora. Oi. Tudo bom? Aqui quem está falando é a Núria, tudo bom? A Ana Cláudia Lemos, ela tem uma pergunta. Claro, ela quer digitar a pergunta ou quer fazer a pergunta pelo áudio? Pode ligar teu microfone, Cláudia, pode mandar no chat. Tu preferes escrever, Cláudia, ou tu queres falar? A professora, ela clicou sem querer. Ah, tá bem, tá bem. Então tá. Vamos retomar então. Deixa eu só me achar aqui que agora eu fui... deixa eu ver aqui de novo. Tá. Bom, então estamos aqui na... Existe a perícia documentoscópica. Tá? Essa perícia, ela envolve a grafotécnica, que é a análise de assinaturas, ok? Imagina uma situação que envolva documentos no qual alguém elaborou e tem-se desconfiança que as assinaturas não são de uma determinada pessoa, quer dizer, pode ser falsificada. Então, nesse caso, existe o perito grafotécnico que vai fazer a análise dessa assinatura para aferir se ela é verdadeira ou não. Dentro ainda da perícia documentoscópica, tem alterações documentais que podem ser verificadas em documentos. Quer dizer, um documento que tem uma rasura, que tipo de rasura, se essa rasura compromete alguma informação, se foi substituído uma letra, por exemplo, se transformou algum número, alguma coisa, isso vai comprometer alguma informação, foi acrescida alguma coisa, então vai ser feita uma análise no documento para ver se tem alguma alteração. A mecanografia, que é a análise de impressos digitais. Então, essa perícia documentoscópica, como o próprio nome diz, são a análise de documentos para aferir a autenticidade desses documentos. Não identifiquei, não existe um curso superior específico que forme o perito de documentoscopia, tá? Documentoscópico. Não tem um curso superior específico. Nos processos que eu vi, eu identifiquei graduados em História, graduados em Direito, em Letras, que, por coincidência, são profissionais que lidam muito com a questão de documentos, né? Tem um cuidado maior, tem uma atenção maior em documentos. Pedagogia também, a colega ponderou isso. Também é um campo interessante para o pessoal de pedagogia. Eu coloquei o etc. porque cabe muitos profissionais podem atuar nessa área aí de análise. Existem cursos de especialização, né, de documentoscopia, grafotécnica, e é uma área interessante e demandada, principalmente quando envolve documentos, questão de herança, talvez, documentos que precisam ter uma autenticidade e precisa ser aferido que eles são autênticos e idôneos, né? Uma área também interessante essa de documentoscopia. Tá bem, Marcelo, mas como é que atua o perito no processo? Qual é o mercado? Como é que ele vai atuar no processo? Então, vamos começar com um processo de revisional de contrato de compra de veículo. Tá?
cidadão, o indivíduo comprou o veículo, tá? Financiado, mas ele não concordou com as parcelas, enfim, ele quer uma revisão das cláusulas do contrato de financiamento desse veículo dele. Desde reduzir, né, ou eliminar o saldo devedor, acha que os valores das parcelas não estão adequados, quer modificar, ou então até receber valor pago. O choro é livre. O cara pode constituir um advogado e vai para a briga, vai para a batalha. Então, o que vai acontecer? O cliente ele vai procurar um advogado, tá? E esse advogado vai procurar um perito que vai preparar um cálculo, né, que vai nessa petição inicial, né, vai junto com a petição, informando por que ele está reclamando dessas cláusulas contratuais. O perito vai fazer um cálculo, vai apresentar ali, colocar os juros de acordo com o que o advogado e o cliente acham mais adequados e vai apresentar isso, né? Já a instituição financeira, né, vai apresentar o parecer do perito dela, né, de acordo com o que ela considera adequado, né, quando foi contratado quando foi feito esse contrato aí, ok? Obviamente, como o reclamante tem um posicionamento, chegou a um valor e o reclamado chegou a outro valor, o juiz vai nomear um perito para auxiliar ele nessa decisão. O que nós vamos identificar aí? Oportunidade para quem? Nós temos oportunidade para esse quarteto aí da área financeira. Contador, economista, administrador e o atuário, que eles vão analisar essa documentação, elaborar os cálculos, vão apurar as diferenças e correções. E temos aí, no mínimo, 3 profissionais envolvidos. O perito do juiz, da parte 1, que pode ser o reclamante, e da parte 2, que é o reclamado. Então, num processo, nós temos 3 profissionais envolvidos. Tá? Vamos pegar um exemplo 2 aqui, tá? Uma ação envolvendo guarda de menores. Vamos imaginar um casal enfim, vai viajar para a praia, ou enfim, sofre um acidente automobilístico e vem a falecer. E deixam 2 filhos, né? Os familiares, os avós, tios, enfim, disputam a guarda das crianças e o juiz tem que decidir quem vai ser o responsável pelos 2 menores, né? Como é que o juiz vai decidir isso? Ele vai se basear no processo, mas ele precisa de mais fundamentos para tomar essa decisão. Aí, o que nós vamos ter aí? Nós vamos ter um psicólogo ou psicóloga, né? O perito psicólogo vai fazer uma avaliação psicológica das crianças, né? E nós vamos ter o assistente social. Também é muito importante que ele vai fazer uma avaliação das crianças, mas com viés mais assistencial. Ele vai opinar de maneira técnica por meio de um estudo social. Ele vai tentar conhecer, vai buscar conhecer e analisar a situação social dos menores, né? Sempre visando garantir a reintegração deles e preservar os direitos. Então, ele vai fazer um estudo técnico, buscando essa preocupação que o assistente social, que o profissional da serviço social tem em reintegrar esses menores, né, e preservar os direitos. Tá? Desculpe. Vamos ver o exemplo 3 agora. Tá? Uma ação de indenização decorrente de acidente de trabalho. Tá? O reclamante, né, ele era operador de máquina numa indústria de alimentos. Ele foi fazer uma limpeza de rotina nessa máquina, né, que é uma laminadora de soja, mas, no entanto, a mão direita dele foi prensada e esmagada por essa máquina, né, por um item da máquina. E isso resultou na amputação da mão dele, mão direita dele, amputação do membro. A indústria, quando foi citada e teve que se pronunciar, portanto, teve que se defender, apresentar a versão dela para a situação, ela alegou que o funcionário foi imprudente e negligente. Então, tu imagina, o reclamante informa que, quando foi limpar a máquina,
ele entrou na justiça porque teve uma perda óbvia que foi a mão dele decepada. A indústria informou que não, isso aí foi descuido dele, ele foi o culpado. O funcionário, né, no processo também, alega que ele utilizou o protocolo de operações da empresa como sempre fazia. Tá? Dessa forma, tem-se essa divergência. Vamos enxergar aí o que a gente tem de oportunidade. Olha a quantidade de profissionais que podem trabalhar nesse processo. O engenheiro mecânico ou de produção, normalmente mais o engenheiro mecânico, ele vai fazer a verificação da máquina que causou o acidente. Ele vai conferir, ele vai ver como ela funciona, ele vai fazer um estudo dela, vai comparar com máquinas similares para ver como é o funcionamento, para poder aferir de fato o que aconteceu com essa máquina, se ela foi responsável pelo que aconteceu com o funcionário, ou isso pode ter sido um descuido, ele vai fazer um estudo dessa máquina. Um engenheiro arquiteto com especialização em segurança do trabalho, que foi aquilo que a gente viu antes, que é possível para o profissional arquiteto, engenheiro, trabalhar com especialização em segurança do trabalho, ele vai ver se existe no ambiente de trabalho do funcionário uma proteção coletiva para evitar acidentes, se está adequado isso, né? Vai verificar também se ficou caracterizado o acidente e as causas e consequências. Vai fazer um estudo mais macro do ambiente de trabalho no qual está esse funcionário. O perito fisioterapeuta vai verificar a possibilidade de reabilitação do autor. Se ele, de que forma ele pode se recuperar, ser reintegrado à sociedade, o dano disso para ele, né, fisicamente, no sentido de retorno às atividades, talvez não as atividades de trabalho laborais, mas as atividades do dia a dia, se isso afetou a coordenação dele, enfim. O fisioterapeuta vai cuidar dessa parte. O médico, por sua vez, ele vai ver as condições físicas do reclamante. Qual a extensão do dano causado pela máquina, né? De que forma isso prejudicou sensivelmente o funcionário. E o quarteto de ouro, contador, administrador, economista ou atuário, vai transformar esses valores em indenização. Então a gente vê ali que tem, só supondo que cada um desses seja nomeado pelo juiz, participe por conta do juiz, já são 5 profissionais. Levando-se em conta que pode ser, as partes podem apresentar o seu laudo, olha a quantidade de profissionais envolvidos nesse processo específico aí. Vamos ver aqui o exemplo 4. Acho que alguém levantou a mão aqui. Sim, pois não. Pois não, pode digitar. Lembrando, gente, que os slides de apresentação vai ficar disponível para vocês depois, aí quando vocês entrarem, vai estar lá disponibilizado, tá? O perito se enquadra como função técnica, pois sou funcionária pública. Tá? Tu é funcionária pública, a tua organização que tu trabalha, a entidade, te permite trabalhar. Gostaria de saber se ocorre acúmulo de cargo. Pelo que eu entendi, tu quer saber se, sendo funcionária pública, tu pode trabalhar com perícia. O perito, ele é um prestador de serviço. Ele vai prestar serviço para o tribunal, se ele for nomeado, ou vai prestar serviço para uma das partes. Se não tem nada nas tuas normas, na tua ata de nomeação, eu não sei qual área pública que tu trabalha, se não tem nada que impeça que tu preste serviço, que tu trabalhe, eu não vejo nada que te impeça de... Tu é professora. Ok, não tem problema nenhum, tu pode trabalhar com perícia, até porque tu, como docente, isso não está envolvido nessa parte da perícia.
ao meu entendimento, tu pode tanto ser nomeada quanto trabalhar com escritório de advocacia. Não vejo impeditivo para isso. Tá? Conheço professores, é que a Constituição diz que há algumas. Tá, tudo bem, mas tu é professora de Estado? Funções que permite acúmulo de cargo, sim. Tá, tudo bem. Mas é que eu acho que a docência não Estado do Paraná. Eu acho que a docência, aí teria que ver especificamente o que pode te impedir de fazer um laudo. Tu vai prestar serviço, tu não vai ter vínculo com ninguém, entendeu? Com o Tribunal de Justiça tu não vai ter vínculo. Tu vai prestar um serviço para um advogado, digamos, apresentar um parecer ou um laudo para o juiz, se ele permitir. Eu acho que isso não impede que tu trabalhe na perícia. Volto a dizer, teria que ver na ata lá, enfim, que foi nomeada para ser professor, se tem alguma coisa que te impeça. Eu acredito que não. Eu acho que não tem nada que impeça um professor estadual ou professor de faculdade, enfim, de atuar. Inclusive, tem muitos professores que trabalham na área pericial. Tá? Mas dá uma olhadinha lá na tua ata, lá na norma, na legislação que norteia o trabalho de vocês, para ver se tem alguma coisa dessa. Eu acho que não. Qual o impacto, se positivo ou negativo, do judiciário nomear empresas maiores para a realização de perícia? O judiciário não pode nomear empresa, o judiciário nomeia a pessoa física, é o perito, tá? Que é de confiança dele. Empresas de perícia, elas podem participar de licitações para órgãos públicos, por exemplo. Um órgão público precisa de trabalho pericial, o órgão público pode contatar, fazer um edital e escolher um escritório de perícia. Mas o juiz, ele não nomeia empresas, ele nomeia a pessoa física, ele nomeia o perito, tá, Cláudia? Tá bem? Então, aqui, vamos para o 4 aqui, tá? No MS, Ministério da Saúde, deve ser, não sei se é Ministério da Saúde, Empresa Real Brasil tem sido nomeada. Tem que ver isso aí, porque que tipo de Mato Grosso do Sul, tá? Tem que ver isso aí. Se tu quiseres, tu pode me disponibilizar a nomeação para eu dar uma olhada, mas eu sei que é o seguinte, que o juiz, ele nomeia a pessoa física, tá? Ele nomeia a pessoa física. Pode ser que tenha sido nomeado perito que pertence a esse escritório, mas a princípio o judiciário nomeia a pessoa física. Se tu quiser me mandar a nomeação, esse item que faz a nomeação, tá? Para eu dar uma olhada, eu posso ver para ti isso aí, tá? Eu não conheço todos os processos que eu vi, o juiz normalmente ele nomeia a pessoa física, ele nomeia o perito. O perito ele vai assinar, se identificar como profissional. Não vi, tem que ver também que tipo de perícia vai ser realizada, né? Tudo isso pode me mandar no final, vou deixar meu e-mail, pode me mandar isso para eu dar uma analisada e eu posso te responder melhor isso, a gente pode ver isso melhor, tá? Então aqui, uma ação de revisão de contrato de plano de saúde, tá? Aqui é o seguinte, o reclamante, ele é usuário do plano desde 2004, e aí, a partir de 2015, aconteceram alguns reajustes desproporcionais. A mensalidade aumentou e passou a comprometer a renda. Tá? Aqui a gente tem uma situação na qual um juiz nomeou um perito contador para fazer um laudo sobre plano de saúde. A gente viu lá que uma prerrogativa para fazer laudo, parecer sobre plano de saúde, é uma prerrogativa do atuário. O juiz nomeou um perito contador para calcular o reajuste e homologou o laudo, aceitou o laudo. Tá? O que aconteceu aí? As partes recorreram, né, porque é uma matéria de natureza atuária, e aí pediram a impugnação dos cálculos desse contador. Quando foi para a segunda instância, lá estava na primeira instância, quando foi para a segunda instância, o desembargador ele acolheu o pedido das partes, né, baseado na resolução que dá prerrogativa para o atuário,
e determinou um novo estudo, um novo laudo a ser elaborado por um perito de formação técnica adequada, ou seja, o atuário. Então, o que o desembargador fez? Não considerou o laudo do perito contador e passou a considerar o laudo de um atuário, né, que foi o laudo que passou a ficar valendo. O atuário, então, oportunidade de trabalho para o atuário, que examinou o contrato, calculou o reajuste e elaborou um novo laudo. Exemplo 5 aqui, uma questão que envolve ação de herança de imóvel. Existe divergência entre as partes em relação ao valor do imóvel, que está no processo. As partes, então, por meio dos peritos, apresentaram pareceres e o juiz nomeou um perito de confiança para elaborar um laudo e auxiliar ou não, né, o laudo pode auxiliar ou não a decisão do magistrado. Ele não é obrigado a se ater ao laudo. Né. E aí também tem um questionamento, além da questão da herança do imóvel, para aferir o valor da herança do imóvel, também tem um questionamento em relação ao parentesco de uma das partes. Né. O cara diz que é filho, mas não é filho. Eu desconfio que ele não é filho. Eu questiono esse grau de parentesco. Nós vamos ter aí oportunidade para engenheiro civil, arquiteto, que vão fazer a avaliação do imóvel, realização de laudo, um parecer, né, para identificar o valor do bem. Nós vamos ter aí o biólogo e o biomédico, que vão fazer análise do DNA, né, aquilo que a gente estava vendo, esses profissionais vão trabalhar com essa parte, e o quarteto ali que vai transformar, um deles, né, vai transformar em valores a indenização que vier a ocorrer nesse processo. Como, por exemplo, 6, imaginar um vigilante bancário, trabalha no banco, já há um certo tempo, né, fica no lado interno da agência, só que, num determinado dia, os assaltantes conseguiram entrar na agência, né, uma agência pequena, relativamente pequena, só tem esse vigilante, e renderam o vigilante e mantiveram ele de refém. Ele ficou de refém, né. O que acontece? Depois que terminou isso, que os assaltantes conseguiram efetuar o roubo, levaram o dinheiro, o vigilante permaneceu ainda, o gerente da agência pediu para ele permanecer, fez com que ele permanecesse, porque não haveria como substituir ele, enfim, alegou que não teria que chamar um cara que faz a folga dele, ou outro vigilante que faz a folga dele. Em síntese, ele teve que ficar na agência até o fim da jornada de trabalho dele. Então, imagina, o cara foi assaltado às 9h30 da manhã, ele teve que ficar até 5 horas, né? Teve que trabalhar lá, passando todo aquele problema. Ok. Ele não teve suporte profissional, tudo isso, alegação dele. Ele não teve suporte profissional para lidar com as emoções causadas por esse evento. Então, tu imagina, tu ser assaltado, se tu foi rendido é porque tu está com uma arma apontada na tua cabeça, por exemplo. Então, é um estresse isso aí. Não é? Então, uma das coisas que o vigilante vai alegar no processo é que ele não teve um suporte. Depois disso, nas semanas seguintes, o vigilante ele foi diagnosticado com transtorno de estresse pós-traumático. Tá? Obviamente que ele ficou inconformado e revoltado, né, porque foi obrigado a permanecer no banco depois de ter passado por todo aquele trauma e começou a apresentar sintomas, né, ansiedade, medo, insônia, sintomas que estão ligados a esse transtorno de estresse pós-traumático. Então, o vigilante recorreu a uma ação judicial contra o banco. O que a gente tem de oportunidades aí? O que a gente pode ver de oportunidades? A gente tem oportunidade para psicólogo e psiquiatra, que vai fazer um diagnóstico, identificar a doença, né? Vão fazer um estudo, vão fazer entrevistas, vão fazer estudos para tentar identificar essa doença aí, em que estágio está, o que isso está afetando em termos laboral para o vigilante, em termos pessoal, né? Ele passou por um trauma, né? E o juiz pode nomear um psicólogo, um psiquiatra, normalmente tem nomeado psicólogos para poder fazer um estudo para fundamentar a decisão dele em relação a esse trauma que o vigilante passou, que esse profissional passou.
O quarteto, de novo, que vai transformar em valores a indenização. Tanto o contador, quanto o administrador, economista, atuário, qualquer desses profissionais que tem essa expertise na parte dos cálculos, vão, depois que for identificado que houve danos ao vigilante, vai ter que ser preciso transformar isso em valores. Então, esse pessoal é que vai cuidar dessa parte, transformar em valores essa indenização. E o mercado de trabalho para o perito, né? Vamos imaginar que existem basicamente três, tá? Principais. Os escritórios de advocacia, na qual vão trabalhar os peritos das partes, né? Os advogados para fundamentar as petições, ou depois que está em andamento o processo, vão procurar peritos para poderem defender, mediante o cálculo, o estudo, enfim, defender o cliente deles. Então, vão fundamentar tecnicamente essas ações. As varas de trabalho, ou cíveis, né, que são os profissionais nomeados pelo magistrado, ou seja, profissional que consta no cadastro, né, que os profissionais que constam nesses cadastros dessas varas, né, tanto de trabalho quanto civil. Escritórios de perícia, aqui é uma situação na qual eu tive a oportunidade de fazer isso quando estava no início, no qual tu vai prestar um serviço, tu vai terceirizar teu trabalho, escritórios de perícia, auxiliando os profissionais a poderem trabalhar, a desenvolverem os laudos ou pareceres, enfim, tá? Então, abrindo mais a questão ali do escritório de advocacia. Como é sabido, os advogados precisam que os profissionais respaldem as petições iniciais com os pareceres técnicos. Respaldem ou entrem no decorrer do processo, quando não concordarem, a parte não concordar com o laudo do perito nomeado pelo juiz, os escritórios podem identificar, fazer um estudo e, para rebater, ou em alguns casos corroborar, se for do interesse das partes, corroborar com o laudo do perito nomeado, mas essencialmente os escritórios vão buscar peritos para elaborarem pareceres, para dar a posição da parte em relação a um assunto que está no processo. As varas de trabalho, né, ou cíveis, são os profissionais nomeados pelo magistrado. Então, o juiz ele vai nomear um especialista que consta no cadastro da vara. É possível tu entrar em sites, o TJ do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, tem ali, possível tu entrar no cadastro de especialistas, fazer o cadastro ali, talvez anexar um currículo, alguns só preenche, para se mostrar disponível para ser nomeado. Tá? Eu fiz o cadastro em 2010, no Tribunal de Justiça, fui chamado em 2013, mas declinei, enfim, estava trabalhando no conselho, não pude assumir a perícia, né? Mas o que acontece? Esse cadastro, o juiz vai recorrer, ou ele vai ter um perito da confiança dele, ou juízes novos, e acontece às vezes juízes novos, tendem a chamar peritos novos. E aí tu vai ser chamado, vai constar no cadastro, o juiz vai te nomear, essa nomeação vai vir, uma nomeação que eu recebi veio por e-mail, então é importante tu colocar todos os dados mais atualizados possíveis, telefone, e-mail, endereço. Uma nomeação que eu tive, olha só a persistência dessa vara de trabalho lá de Alvorada. Eles me nomearam, primeiro, quando eu fiz o cadastro, eu tinha um e-mail que eu não tenho mais. Eu fiz o cadastro com um e-mail que não existe mais, um telefone que não existe mais também, em 2010. O que aconteceu? Os caras me nomearam em 2014, ok. Em 2018, quando eles me nomearam, o meu e-mail voltou, não existia, meu telefone não existia mais. Eles tiveram que fazer uma pesquisa para identificar o meu e-mail atual, me mandaram a nomeação por e-mail, me deram 5 dias para me pronunciar a respeito e fazer uma petição
pronunciando a respeito do aceite do trabalho e os honorários, né? Então, eles vão te buscar, quer dizer, o juiz te nomeia, deixa para os auxiliares da vara que vão tentar entrar em contato com o perito, ou por e-mail, por telefone, ou vão mandar um ofício para ti. Eles vão tentar te localizar. Eles vão tentar todas as possibilidades. Até se não for possível encontrar o perito, eles vão pegar o seguinte na lista. Tem varas que colocam em ordem alfabética, outras, enfim, mas eles vão tentar identificar o perito e tentar entrar em contato. Então, é importante tentar se manter cadastrado, onde tu queres trabalhar, onde vocês querem trabalhar, as varas que vocês querem trabalhar, tentar se manter o cadastro de vocês atualizado, tá? Escritórios de perícia, trabalhando com mão de obra, né, de novos profissionais, terceirização. Então, tem alguns escritórios de perícia, quando eles têm uma grande demanda de processo e não tem uma quantidade adequada de funcionário, eles podem contratar profissionais para efetuarem trabalhos operacionais. O cara, aconteceu comigo, eu trabalhei em 2009, eu conhecia, por intermédio de uma amiga minha, ela me indicou uma perita, e eu desenvolvi umas planilhas, ajudei ela a digitar quesitos, pode organizar processo, é uma espécie de suporte para o perito, né? Tu não vai te responsabilizar pelo laudo, ou parecer, enfim, mas tu vai ser um suporte, tu vai ser uma mão de obra. Isso é fundamental e importante para adquirir experiência, para tu ler um processo. Porque para tu construir um laudo, e a gente vai ver depois, os requisitos de um laudo de pericial, é importantíssimo tu poder lidar com isso, tu ver a linguagem jurídica que está ali, a linguagem do laudo, né? O pessoal da contabilidade, economia, enfim, elaborar planilha, né? Digitar quesitos. Eu acho muito importante isso, e muitos escritórios de contabilidade, às vezes, buscam profissionais recém-formados, ou mesmo já formados, que querem entrar na área de perícia, e propõem isso, vem trabalhar comigo, fazer a parte operacional, vamos... E aí tu faz um aprendizado, tu pode ter vínculo, como pode não ter vínculo, mas tu pode ter invariavelmente eles podem te contratar para fazer um tipo de trabalho, tu pode acabar sendo contratado e permanecer no escritório para ganhar mais experiência, ou tu pode, com a experiência que tu adquirir no escritório, manter fazer teu próprio escritório, enfim. É uma possibilidade bem interessante para iniciar nessa área, ter contato com profissionais da área, se dispondo a trabalhar. Tu pode não ganhar muito, mas tu vai adquirir uma experiência boa. Acho uma parte muito importante. Comigo funcionou isso. Aqui eu tenho um modelinho de currículo, tá? Com algumas informações importantes. Com esse período da pandemia, não tem havido mais aquele contato com que tu vai até a vara e leva o teu currículo em mãos e tenta falar com o diretor da vara, um secretário, ou em alguns casos, se o juiz é mais disponível, tu fala direto com o juiz, marca uma hora, te apresenta para ele, mostra o currículo, fala das tuas experiências, conversa, toma um cafezinho com o juiz, ou então com os auxiliares dele, para mostrar o teu serviço. Estou ingressando na área, sou um perito assistente social, biólogo, psicólogo, contador, economista, administrador, enfim, engenheiro. Estou apresentando o meu currículo, tá? Importante o currículo ser bem sintético e objetivo, tá? Fone de contato, óbvio, tem que ter o e-mail, tá? Deixar isso de preferência de cara ali, tá? Vai ter a tua formação, sou graduado em biologia, graduado em serviço social, em economia, engenharia, formação complementar, preferencialmente cursos que estão relacionados à área que tu quer te propor a trabalhar, que é perícia. Não invalida o fato de tu colocar algum curso que não seja estritamente de perícia, mas que esteja alinhado, por exemplo, de estudo, de documentação, enfim, alguma coisa que tu possa colocar que seja interessante constar no teu currículo. Essa palestra, por exemplo, é interessante para vocês colocarem no currículo, uma palestra de aspectos introdutórios de perícia judicial. É uma coisa que quem identificar isso como uma formação complementar vai dizer que vocês já sabem os rudimentos de uma linguagem contábil, o que é um laudo, parecer. Isso é importante, isso distingue um profissional que tem conhecimento, a diferença entre laudo, parecer,
petição, esses itens que, essas linguagens básicas jurídicas são importantes. Então, se consta ali no currículo de vocês que vocês têm um curso nessa área, é importante. Experiência em perícias, ok. Tá bom, Marcelo, eu nunca trabalhei com perícia. Eu jamais trabalhei com perícia. Eu nunca sonhei em trabalhar com perícia. Eu apenas tenho interesse em trabalhar com perícia, ok? Mas é importante também, de repente, busca algum trabalho que tu fez que tu possa, da tua área, que tu possa agregar ao teu currículo, que tu possa apresentar como algo a ser usado na perícia. Por exemplo, um exame que tu fez em um documento, um cálculo que tu fez, um trabalho que tu fez, um auxílio que tu deu, voltando para aquela questão daquele escritório, tu construiu quesitos para um perito, tu ajudou ele a elaborar uma planilha, tu ajudou digamos assim, tu apresenta um curso, alguma experiência, algum trabalho que tu fez no escritório, tá? Importante isso. Em síntese, o currículo tem que ser sintético, o juiz não pode encher o saco, não pode dar 15 folhas para ele não tem tempo para isso, ele quer saber exatamente teus dados, onde tu trabalha, o que tu trabalhou na área pericial, tua formação, se tu tem alguma experiência, tá? Então, não se preocupe se não tem experiência em perícia, tenta linkar algum trabalho que tu tenha feito para poder colocar no teu currículo. Mas é importante um currículo bem sintético, ok? Questão que eu falei para vocês do cadastro nos tribunais, nesses tribunais, por exemplo, os TJs, né, tu pode buscar ali links no cadastro de especialistas, auxiliares de justiça, que é uma opção por fazer o cadastramento nesses sites aí, tá? Isso aí vai permitir que o profissional ele possa ser indicado, aquilo que eu falei para vocês. O juiz ele pode nomear um perito de confiança dele, no entanto, ele pode se basear e acontece, né, eu fui chamado assim numa situação assim, eu não conhecia nenhum juiz, no entanto, ele se baseou em alguma coisa, ou estar eu na fila, ou enfim, ele se baseou em algum motivo para me nomear, o fez, e é importante então e manter os dados atualizados nesse cadastro aí. Fazer o cadastro com os dados mais atualizados possíveis e aguardar que, tendo alguma coisa que seja da tua área, que requeira um trabalho técnico teu, pode ser chamado pelo juiz. Questão dos honorários, então, tá? Basicamente, o perito assistente ele vai fazer um contrato com advogados, tá? Ou com as partes diretamente. Normalmente, as partes não se envolvem na parte da contratação do perito assistente. Isso envolve o advogado vai procurar o perito e vai dizer, preciso de um laudo específico sobre um laudo psicológico sobre uma avaliação de crianças, um cálculo atuarial sobre um plano de saúde, enfim, eu preciso de um laudo específico sobre um determinado item. Ok? O advogado vai procurar esse perito e aí a remuneração vai ser... Tu pode fazer um contrato de prestação de serviço, pode simplesmente o advogado chegar e não querer fazer contrato, diz, olha, te pago tanto, tu faz o laudo e desaparece da minha frente, eu quero o laudo só. Tá? Ou pode fazer um contrato contigo que pode até, inclusive, resultar em outros trabalhos que possa fazer com que se crie uma parceria aí, né? Perito nomeado, né, vai se dar através da petição do pedido de honorários. Quando o perito é nomeado, ele vai fazer, o juiz vai nomear ele e vai dizer, olha, se pronuncia em 5 dias, se aceita, e aceitando o valor de honorários, o pedido de honorários, e aí tu vai na tua petição dizer, olha, se não aceitar, declino da nomeação por motivos particulares, por não ser um trabalho da minha competência, ou por outro lado, se aceitar, dizer, olha, aceito a incumbência, para tanto, os honorários de, sei lá, X reais, aconselho, e foi o meu caso, fazer uma tabela dizendo, olha, para justificar o valor que tu está cobrando também, né? O juiz vai apreciar aquilo, dizendo, olha, horas trabalhando no processo
X valor, para buscar o processo, tanto, diligências, elaboração de documento, e aí tu faz essa planilha para dar um valor para tu fazer esse pedido de honorários na petição, né, de aceite. Existe uma situação que é a chamada AJG, que é assistência jurídica gratuita, tá? Essa é uma situação na qual uma das partes, ou então até as duas, talvez, não tem condições de pagar essas custas processuais. Então, o juiz ele vai conceder o benefício da AJG. O que acontece nesse caso? Tá? Normalmente, o Tribunal de Justiça, eles têm, digamos, tipo uma poupança, uns valores referentes a custas processuais de outros processos, no qual ele vai usar para pagar o perito nesse AJG. Quando existe essa situação de AJG, inclusive existem tabelas nos sites, né? Ali os valores, tipo, laudo de tantas páginas, tanto, perícia sobre tal item, tanto. Ali é o valor, essencialmente, que o perito vai receber, que é pago, entre aspas, pelo tribunal, que é um valor referente a custas que vai ser usado para pagar esse valor já fixado de AJG. Quando uma das partes tem AJG, o perito vai receber aquele valor fixo, né? Ele não vai poder chegar e dizer, eu quero receber tanto. Se tem AJG envolvido, ele vai receber o valor que consta no site do tribunal. E como elaborar um laudo parecer? Tá? Aí a gente vai entender aquela questão que surgiu, qual a diferença entre laudo e parecer. Pelo Código do Processo Civil, nós temos que o laudo ele é elaborado pelo perito nomeado pelo juiz. Parecer, ele é elaborado pelo perito contratado pelas partes. Tá? E o que tem que conter num laudo? O laudo, ele tem que, de acordo com o CPC, artigo 473, ele tem que expor o objeto da perícia. Tá? Então, o perito ele tem que fazer um relato resumido, né? Resumir as questões básicas que resultaram na nomeação dele. Tá? E aí ele vai citar, por exemplo, se decorre, a nomeação dele decorre de alguma divergência em relação ao acidente de trabalho, uma doença causada por insalubridade, guarda crianças, revisão de contrato, reclamação trabalhista de horas extras, ação contra juros abusivos, né, exames toxicológicos, aí contempla tudo aquilo que a gente estava vendo de todas as especializações de perícia. Né. No acidente do trabalho vai ter o laudo do engenheiro mecânico, do médico que aferiu os danos no reclamante, a doença causada por insalubridade também que vai ser aferida pelo médico, guarda de crianças, que é aquela parte do assistente social, que vai fazer o estudo social, o psicólogo que vai fazer a avaliação das crianças, revisão de contrato que a gente estava vendo referente àqueles, envolvendo aquele quarteto mágico, perito, atuário, economista, administrador, vão fazer os cálculos da revisão contratual, juro abusivo, alguma coisa que não está de acordo, que alguém está reclamando, então os profissionais vão o porquê que ele está sendo, vai expor o objeto da perita, dizer o porquê que ele está sendo, está elaborando o trabalho dele. Tá? Reclamação trabalhista de horas extras, calcular o funcionário se sente prejudicado, vai pleitear isso na justiça, ação contra juros abusivos, fazer os cálculos disso, exames toxicológicos entre o perito químico, biólogo, para fazer os exames. Então, expor o objeto da perícia e apresentar o que vai levar o perito a ser nomeado. Todos esses itens e outros que a gente viu. Análise técnico-científica realizada pelo perito. Então, vai descrever o que o perito fez. Qual o exame laboratorial, o tipo de exame que ele fez, né? A entrevista com as partes envolvidas, o assistente social faz a entrevista com as crianças, o psicólogo faz a entrevista com as crianças, por exemplo, naquele caso que a gente viu para ficar com a guarda, né? Cálculo de juros e correções, aquele outro exemplo que a gente viu, quer dizer, o reclamante pleiteou dizendo, olha, não está justo isso, eu quero que seja revisado isso.
né? Cálculo dos juros e correções, né, desses casos, o exame em equipamentos do engenheiro mecânico, naquele caso do funcionário que teve a mão decepada, ele vai fazer o exame de equipamento do engenheiro mecânico para identificar, né, vistorias em terrenos, o engenheiro civil vai fazer as vistorias, né, coleta de fluidos, que entra o biólogo, que vai ver a questão do DNA, na questão do parentesco, ou então questão criminal, né, para ver se alguém estava de fato envolvido em algum crime, algum item assim. Indicação do método utilizado. Aqui, o que o perito se baseou para fazer um determinado exame, tá? Qual o motivo que ele usou determinado índice de correção? Então, o perito da parte vai dizer o seguinte, olha, quando eu fiz aquele cálculo de correção, o meu cálculo eu usei IGPM, eu usei determinado índice, porque de acordo com ou o que o juiz determinou, ou o que usualmente é usado esse índice para correção, enfim. Que a gente estava vendo das crianças, aquelas que vão passar para outras guarda, alguma coisa nesse sentido. Por que fazer determinadas perguntas? Por que levou ele, se ele está seguindo algum estudo já feito antes, o que está levando ele a fazer aqueles questionamentos para poder fazer o laudo ou parecer dele para dar o posicionamento dele, posicionamento técnico. O perito engenheiro, ou o perito médico, enfim, qual o motivo, o que motivou ele a fazer um determinado tipo de vistoria? Por que ele fez a vistoria do jeito X e não fez do jeito Y? Ele vai indicar por que ele usou aquele método, no que ele se baseou para fazer aquele trabalho, tá? O importante é que o perito ele tem que apresentar a fundamentação dele em linguagem simples, tá? Ele tem que ter uma linguagem técnica, mas ele não pode extrapolar isso, ficar num formato em que o juiz não entenda. Então, porque se o juiz chamou ele para poder solucionar o problema, tu tem que fazer um trabalho no qual o juiz possa entender, não é? E outros que tiverem acesso aos autos. Com coerência lógica e indicando como é que ele alcançou as conclusões, tá? De que forma ele chegou à conclusão do laudo ou parecer dele. Tá? Importante aqui que o perito está proibido de ultrapassar os limites da designação dele e também ele não pode emitir opinião pessoal que exceda o exame técnico ou científico do objeto da perícia. O perito não pode chegar e dizer assim, eu considero que é abusivo os juros do contrato porque o valor é muito alto mesmo, de fato. Não, ele não tem que emitir opinião. A não ser uma opinião técnica, ele tem que se basear dizendo o seguinte, olha, de acordo com os cálculos que eu fiz, usando o índice tal, a correção tal, eu cheguei a tal conclusão. De acordo com essas técnicas que eu usei, eu cheguei a tal valor. O que diverge do valor que a outra parte chegou, porque ele usou tal e tal técnica que não estão de acordo com o que foi determinado pelo juiz, ou que consta em decisão. Enfim, ele tem que se ater à decisão técnica, ele não pode opinar. O perito não opina, ele opina tecnicamente, ele não tem que se envolver no processo. Ele vai elaborar o laudo ou o parecer dele, no qual ele vai emitir opinião técnica. Não pode exceder ultrapassar o limite dele. No desempenho da função, o perito, tanto nomeado quanto o assistente técnico, o perito das partes, ele pode se valer do seguinte. Ele pode ouvir testemunha, ele pode obter informações, solicitar documentos em poder da parte, e daí é a chamada diligência, quer dizer, tu precisa de um documento, tu pode solicitar um determinado documento que é essencial para tu poder fazer teu trabalho, desenvolver teu laudo, teu parecer, enfim, de terceiros ou então em repartições públicas, tá? Ele pode instruir o laudo dele com planilha, com mapa, com planta, desenho, fotografia, tudo o que for necessário para ele esclarecer o objeto da perícia. Tá? Então, se você examinar laudos de áreas diversas, como um laudo de um período de serviço social, um perito de engenheiro, um perito contador, economista, um perito biólogo, você vai ver que são laudos
diversos, com diferentes itens envolvendo desenhos, fotografias, planilhas, mapas. Você vai pegar um perito, o arquiteto, ou talvez um geógrafo, ele ter mapas ali, vai ter plantas, o arquiteto vai ter um parecer ou o laudo com plantas ali, desenho de plantas. Então, todos esses itens fundamentais para poder respaldar o trabalho dele podem constar no laudo ou parecer, e a fim de instruir esse trabalho, ok? Agora, gente, eu queria dar uma sugestão para vocês, sobretudo quem não está atuando na área ainda, que é importante vocês buscarem, além do conhecimento em cursos, tanto em pós-graduação quanto cursos de áreas diversas, que tem essa parte de perícia, participar de eventos, congressos, convenções, palestras. Busquem informações nas redes sociais, por exemplo, existem grupos no LinkedIn. Quem quiser pode me demandar pelo e-mail depois, ou WhatsApp que eu vou deixar, que eu posso inserir vocês em grupos de perícias. Tem grupos de perícia no WhatsApp, no Facebook, no LinkedIn. Ali vocês vão ter contato com profissionais de diversas áreas, né? Inclusive, trocar ideias. Eu vejo muito isso, muita gente, porque tem gente experiente ali, e grande parte do pessoal que entra ali não fez perícia ainda, não sabe como lidar. Então, o que eu recomendo para vocês? Entrem nesses grupos, interajam com esse pessoal e busquem informações, façam cursos. Aqui a professora Magda tem cursos bons na área de perícia, essas palestras são importantes, até para vocês agregarem no currículo de vocês. Então, tem vários itens ali que vocês podem participar e trocar ideia. Eu vejo que o pessoal tem participado aí, e isso tem sido muito importante, e de fato, eu aprendi muita coisa trocando ideias em grupos, tá? Desde de elaborar um laudo, desde trocar uma ideia, muitas informações essas que eu passei para vocês, de como atuam um perito assistente social, como atua um perito engenheiro, biólogo, psicólogo, eu troquei ideias com peritos dessa área. Além de alguns examinar processos no qual eles participaram, troquei ideia com peritos. Uma perita psicóloga me disse, olha, a gente trabalha nessa área, faz entrevista com as pessoas para poder elaborar o parecer, o laudo. Então, trocando ideia, tu vai saber como cada área dessas trabalha, como é que funciona essa questão da nomeação, como é que cadastro, quanto tempo leva, às vezes, quanto tempo leva? Olha, às vezes demora um pouco, às vezes não. Quanto mais especializado tu for, ou quanto mais variedades de coisas tu tiver, de recursos tu tiver para poder trabalhar nessa área, mais tranquilo vai ser. Mas não se contentem só com a questão de ser nomeado. Busquem trocar ideias. A Ana Cláudia está fazendo curso, assistindo lives, tá amando essa área. De fato, Ana Cláudia, depois que tu entra nessa área, tu não quer saber de mais nada. Demora para te inserir, tu demora para te nortear nela, mas ela é fascinante, porque tu lida com muita coisa, né? O fato de tu analisar um processo e trabalhar com ele, e poder tirar dele um laudo, um parecer, resultar um trabalho daquele processo é gratificante. E isso que eu digo para vocês. Tentem entrar na área, incluam advogados nos grupos de vocês. Eles são pessoas, são profissionais que lidam com essa questão processual, de ação trabalhista, ação civil. Eles podem se lembrar de ti. Eu tenho diversos conhecidos advogados, parentes, inclusive, amigos. E a Ana Cláudia é perita do TJ de São Paulo. Pois é, Ana Cláudia, é importante tu trazer também a tua contribuição. Tu é perita em qual área, Ana Cláudia, se tu puder colocar aí? É sempre importante trocar ideia. E esses grupos te propiciam isso. E tem grupos bons no Facebook. Eu estou em 2 grupos muito bons no Facebook. Convidei o pessoal para participar da palestra, não sei se alguns vieram. E é importante trocar essa ideia, o que faz, para poder construir cada vez mais a nossa atividade de perícia. Tá? Estou deixando aqui, está fazendo cálculos bancários, então
presumo que tu seja contadora, economista, administradora ou atuária, uma dessas áreas, sou contadora. Pois é, somos colegas, então. Então, eu estou deixando, saiu meio ruim ali o e-mail, tá? A figura acabou ficando ali, mas eu posso digitar para vocês depois, ou vocês podem ver com a professora Magda, meu WhatsApp também ali, e me coloco à disposição para dúvidas, para conversas, para vocês queiram pontuar pelo chat, enfim, fico à disposição de vocês. Está aberto a perguntas, então, pessoal. Querem fazer algum questionamento, alguma contribuição? Podem acionar, ativar aí o áudio, chamar aqui, erguer a mão. Estão satisfeitos? Alguma observação? Se a moça aquela que me ponderou a respeito de pessoa que foi nomeada, se ela puder me mandar a nomeação, mais informações sobre isso, para que eu possa ver essa situação, porque é importante o conhecimento que eu tenho, e se a professora Magda souber também, eu sei de nomeação de pessoa física. O juiz vai nomear a pessoa física, o perito de confiança dele. Pode mandar para o meu WhatsApp, tá, gente? Qualquer dúvida, vocês podem mandar. A Núria colocou meu WhatsApp aqui, disponibilizou para vocês. Isso, qualquer coisa, repassa para mim. Marcelo, eu gostaria de participar, sim. Normalmente, cada curso que ocorre, por exemplo, que eu faço alguns cursos, eu costumo acrescentar o pessoal, abro grupos para que eles possam fazer essa network, assim como a gente aproveita essas lives para poder haver essa troca, que é muito importante. Marcelo, assim, tu contribuiu muito hoje, Marcelo, olha, é impressionante, tu está conhecendo muito bem a área, as colocações foram muito boas, tá? E gostei muito que tu motivou o pessoal de participar de eventos, congressos, porque realmente, gente, às vezes não é só um curso, não é suficiente, é muito difícil esse aprendizado. E os primeiros processos nunca são fáceis. A gente parece que vê aquele imenso, aquele processo, ainda mais agora, todo eletrônico, então parece cansativo. Mas quando tu pega o gosto, né, é bem o que o Marcelo falou, ele chega, quase é um vício, né, a gente acaba se empolgando com aquilo e percebendo, quase dá vontade de emitir a própria opinião quando nós conseguimos ver alguns documentos que estão no processo e que, na verdade, não constaram em nenhum quesito, nenhuma das partes, e nem o juiz também avaliou. Então, nós ficamos nesse processo investigativo, quando a gente descobre isso, né, Marcelo? É uma loucura. É verdade, é verdade. Dá vontade de ponderar ali e colocar o que a gente pretende. A Valquíria Pereira, gente, ela é aluna do pós-perícia trabalhista e ela participa de todos esses eventos que nós realizamos, do Conversa de Negócios. E eu tenho certeza que sempre tem alguma coisa que fica, que é aproveitada. Nem me fala, Valquíria, tu sabe que eu estava com saudades e assim, me organizei a 1000 para colocar, assim, 3 eventos, 4 eventos por mês. A ideia é agitar, proporcionar, pelo menos, trazendo também profissionais. Olha o Marcelo, tudo que ele conhece, quero aproveitar o Marcelo em cursos depois, por sinal, aguardem, e nós vamos ter cursos aí com o Marcelo. O Marcelo está entrando aí para a equipe MB, e daqui a pouquinho vai estar lançando os cursos dele, eu vou divulgar para vocês. E temos outros eventos aí que nós estamos trazendo, com professores que participam do pós, pessoal muito qualificado, que realmente vivencia esse dia a dia, que possa realmente contribuir na profissão de vocês. Eu vou abrir um grupo já que estão colocando aqui, eu vou pedir para a minha assistente, para quem está colocando o Atos aqui, e vamos abrir um grupo, sim, aí um grupo aí do professor Marcelo, hein? Quem sabe, Marcelo? Eu vou abrir um grupo aqui para ti. Por favor. Eu acho
interessante. O Marcelo tem muito a contribuir, então. Marcelo, muito obrigada pela tua palestra. Foi excelente, realmente, as tuas colocações. E é importante que saibam que este é um mercado excelente, excelente, claro, é devagar, bem feito, forma-se uma carteira com o tempo e que realmente favorece muito a tua independência financeira, desde que seja um profissional qualificado, que trabalhe com excelência, com ética, tudo é possível, né, gente? Marcelo? E outra coisa, professora, também que eu me esqueci de mencionar ali, mas a flexibilidade do trabalho também, né? Sim, sim. Pode exercer uma atividade e fazer a perícia também, sem prejudicar a outra parte. Sim, isso é verdade. Isso é verdade. A Valquíria já dizendo que quer fazer os outros cursos. A Simone também é do pós, é aluna do nosso pós de perícia trabalhista. Bom. Mais alunos aqui do pós de perícia. Os nossos alunos do pós de perícia, eles sempre solicitam essas palestras, os eventos, a gente está sempre agregando também. E essa é a grande vantagem da perícia, mas tem que estar sempre estudando, gente. Estudar é uma constante, é uma constante na vida da gente, tá? Sobretudo nessa área, né, professora? Sim. Isso é muito importante. Gente, então, obrigada pela participação de todos. A partir de amanhã, vocês já vão estar recebendo por e-mail o certificado, quem esteve presente aí online. Marcelo, tu também vai receber. Te agradeço muito novamente, aguardo ansiosamente o teu projeto de curso, quero muito contar com a tua presença mesmo, que tu faça parte da nossa MB Cursos também. Muito obrigada, então, gente. Certo. Aguardo vocês no grupo aí do WhatsApp. Tá, vamos abrir sim. Amanhã eu já vou começar a abrir o grupo. Tá bem, gente? Quem quiser, pode colocar aí o WhatsApp aqui, enquanto fica gravando. Tá, obrigada a todos, gente. Muito obrigada. Obrigado, boa noite a todos. Abraço, professora. Abração, Marcelo. Até a próxima. Até a próxima.